Boa tarde para todo mundo. Queria muito agradecer a honra, né, de poder estar fazendo parte dessa mesa, cumprimentar todos os familiares, todos aqueles que foram vítimas do arbítrio do Estado brasileiro durante a ditadura militar e antes dela, né, porque acho que esse é um dado importante, né? A Operação Cajueiro é um evento local bastante representativo de um processo de perseguição dos opositores políticos que começa muito antes, inclusive, da ditadura militar brasileira, né? Lá nos anos 30, mas especialmente em Sergipe, a perseguição é bastante dura nos anos 50. Eu tive a oportunidade de ser membro, né, da Comissão Estadual da Verdade, que recebeu o nome de Paulo Barbosa de Araújo, como o Marcelo acabou de dizer. Paulo Barbosa é um dos jornalistas que conseguiu vazar, junto com o seu Milton, conseguiu vazar a informação de que as pessoas estavam desaparecendo. E eu tenho uma convicção, hoje apoiada em documentos, de que, de fato, esse vazamento foi decisivo para que, a partir daí, a vida daqueles que estavam presos fosse preservada, né? Porque as prisões ocorreram sob uma legislação em que a incomunicabilidade e o sigilo eram legais. Então, a partir daí, era bastante provável que as pessoas desaparecessem, né? O Antônio Pereira é um pesquisador da ditadura militar que vai dizer que, no Brasil, quando os fatos eram judicializados, isso era uma garantia de vida, porque, uma vez que o inquérito estava formalizado e chegava na justiça, não era mais possível desaparecer com as pessoas. Então, a denúncia para o jornal fez com que o inquérito se consolidasse, e, com o envio da documentação para a 6ª Região Militar, já para poder processar aqueles que haviam sido presos, com isso as pessoas tiveram a sua vida preservada. Bom, a Comissão da Verdade aqui em Sergipe, ela foi criada por um decreto do governador Jackson Barreto, que está aqui do meu lado. Eu agradeço também ao Antônio Bittencourt, que está aqui, ele era o secretário de Direitos Humanos na época, foi ele quem foi me convidar para tomar parte da comissão, e não sei nem porquê, mas, naquele momento, eu tinha um trabalho anterior com direitos humanos e, particularmente, como professora, eu sou professora de criminologia, eu já estudava sistemas repressivos, mas eu não tinha um conhecimento, digamos, suficiente de história para trabalhar na comissão, né? Então, eu fui aprendendo junto com os meus colegas, e aí queria fazer uma citação à pessoa do Gilson Reis. O Gilson tinha uma experiência com relação aos arquivos, e ele, então, conhecia o caminho, ou seja, ele conhecia o acervo DOPS, e, a partir do acervo DOPS, a gente pesquisou no Arquivo Nacional. Então, acervo DOPS, Arquivo Nacional, numa base de dados, então, chamada Memórias Reveladas, e Superior Tribunal Militar. Com base nisso, a gente conseguiu fazer um acervo documental, que hoje está no Arquivo Público do Estado de Sergipe. Nós fizemos oitivas também, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, né, não só as vítimas diretas da ditadura, mas também os seus filhos. O tempo da comissão foi um tempo em que bastante gente ia na comissão conversar, levar coisas, apresentar documentos. E, claro, o relatório da Comissão da Verdade, ele está no site da EDISE, ele não foi publicado, e as recomendações finais, mesmo como um pedido de desculpa que era esperado, sabe, do governo do Estado, e a possibilidade das pessoas manusearem o relatório, né, que elas lessem o relatório, isso não se viabilizou, mas o relatório ele existe no formato de EDOC, e a documentação que foi recolhida, ela está no arquivo público, né? E, nesse momento, a gente sabe, porque eu fui, acho que o Marcelo também foi, chamados para prestar depoimento no Ministério Público Federal. Existe um inquérito civil, né, sendo movimentado para que as medidas, principalmente aquelas relativas ao estabelecimento de uma política de memória no Estado, né, para que aquelas recomendações da comissão elas possam ser colocadas em movimento pelo Estado de Sergipe. Então, é uma fase de inquérito civil,
mas a procuradora me disse que, se o Estado de Sergipe não responder, ela tende a promover uma ação para garantir uma política de memória para o Estado de Sergipe. Então, a gente deu alguns passos, o relatório, claro, ele selecionou algumas histórias, ele, obviamente, não é completo, obviamente, omitiu algumas coisas, não intencionalmente, mas em função mesmo da condição de trabalho. E as pessoas falam assim, a Comissão da Verdade, né? A Comissão da Verdade funcionou como um grupo de pesquisa, basicamente, mas com um período muito longo, porque a comissão deveria trabalhar com as violações, as graves violações de direitos humanos que envolvessem sergipanos ou tivessem acontecido em Sergipe de 46 a 88. Então, um período muito grande. Quando eu fui trabalhar na comissão, eu não sabia nem por que esse período tão grande. Ok, eu sabia que era o período interregno entre as duas constituições democráticas, né? Então, era uma marcação normativa, eu sabia disso. Mas tem algo a mais aí, e isso se relaciona com a Operação Cajueiro. Eu queria rapidamente falar sobre isso. A Operação Cajueiro é um ato de arbítrio, né, do Estado brasileiro, que não está isolado. Como o Marcelo disse, a partir de 75, há uma sequência de operações de quebra de gráfica, de prisão, de execução, que é uma limpa final, digamos assim, nos quadros do Partido Comunista. E não fazia muito sentido para mim, antes de olhar para a documentação e parar para estudar isso, por que essa Operação Cajueiro, tão grave, tinha acontecido em 1976. Sabe, no meu registro de quem não tinha se aproximado ainda da matéria, me parecia tardio, porque já havia sido anunciado um processo de distensão. Então, por que essa repressão brutal em 76? Né? E a resposta é porque os membros antigos do Partido Comunista, eles vinham sendo eleitos. Né? Então, o próprio Jackson Barreto aqui, que era um quadro anterior do Partido Comunista, tinha sido eleito deputado estadual, né? Em 74. Então, a leitura correta, né, da Operação Cajueiro e da Acarajé e das outras operações que aconteceram já tardiamente, nos idos de 75 e 76, tardiamente por quê? Porque aqueles que entraram na luta armada, o movimento do Estado de execução e de finalização, digamos, né, dos grupos que estavam na luta armada, aconteceu em 72 e 73. 74 já tem alguma movimentação com relação à distensão. E, justamente, a grande preocupação da ditadura militar era conseguir ter o controle total do processo de transição. Isso está caracterizado no processo de anistia, que foi essa anistia ampla e geral, não foi restrita, né? Porque quem já tinha sido condenado não foi anistiado, quer dizer, continuou condenado. Mas depois, em 77, com uma legislação que colocou senadores biônicos. Por quê? Porque eles perderiam o Senado. Então, todo o tempo vão ser feitos esforços para que o processo de transição seja um processo sob controle de quem estava no governo. Né? E a Operação Cajueiro, ela ocorre nesse contexto. Né? O Partido Comunista, ele já vem sendo, de longe, criminalizado, e aí esse tempo histórico que a comissão teve, para o qual a comissão teve que olhar, permitiu entender que o Partido Comunista, ele, em 46, faz uma grande bancada, né, ele elege, né, vários membros, e aí, em 47, por uma decisão judicial, o Partido Comunista é tornado ilegal. E, a partir daí, toda a repressão ao Partido Comunista, ela se dá com base nas leis de segurança nacional, mas é sempre o mesmo artigo que vai sendo reeditado, que é o crime de subversão. Esse crime diz assim: participar, tomar parte, tentar organizar, de qualquer maneira, um partido tornado ilegal. Então, o primeiro mecanismo é esse, né? Um partido ou grupo tornado ilegal. Então, essa é uma norma penal
sem um conteúdo específico, ela não fala do Partido Comunista, mas ela cria um mecanismo aberto que faz com que, a partir de uma definição prévia do que é ilegal, todo mundo que estivesse naquela condição se torna automaticamente alguém que pratica crime de subversão. E isso acontece... isso aparece um pouco no processo da Operação Cajueiro, mas, por exemplo, nos processos dos anos 50, a prova do crime é sempre rifa, por exemplo. Se alguém fez rifa ou vendeu o jornalzinho, certo? Aí juntava lá nos autos do processo uma rifa da festa do Partido Comunista, ou vendeu o jornal, ou prestação de contas. Essa era a prova do crime. E esse crime era considerado um crime muito grave. Então, a partir daí, a criminalização nessa chave do crime de subversão, por pertencer a partido tornado ilegal, ela passa a ser utilizada como uma estratégia de controle da dissidência. E uma coisa importante, que eu acho que vale a pena a gente retomar, é que essa perseguição ao Partido Comunista, ela está diretamente ligada à Guerra Fria. Então, o que acontece fora nos atinge, e junto com a Guerra Fria, a gente introduz algo que é muito preocupante até os nossos dias, que é a ideologia de segurança nacional. Segundo a ideologia de segurança nacional, uma ideologia que começa a ser gestada na Guerra da Argélia ainda, né, os exércitos nacionais, eles não defendem mais a fronteira e combatem o inimigo externo. Os exércitos nacionais passam a ter por missão combater inimigos internos. Ou seja, a ideologia de segurança nacional ela é uma chave para que as Forças Armadas possam garantir uma autorização para perseguir os seus co-cidadãos. Então, a ideologia de segurança nacional ela ainda opera. Ela opera, por exemplo, na dinâmica da guerra às drogas. Ela opera ainda, certo? Como um pano de fundo para uma série de ações arbitrárias que vêm no outro o inimigo. E isso é introduzido nesse contexto, né? Então, o Partido Comunista ele passa a ser caracterizado como partido inimigo, mesmo que o Partido Comunista tenha assinado documentos dizendo que iria jogar o jogo democrático, que estava comprometido em não subverter a ordem. Ou seja, o Partido Comunista faz vários acenos, né, para a democracia, não se junta à luta armada, recua, e ainda assim os membros do Partido Comunista não só vão ser perseguidos, mas há, no senso comum, uma ideia, né, de que o comunismo é perigoso. Tem uma máxima, né, que a gente usa muito em criminologia, que é uma máxima do construtivismo social, que diz assim: os fatos podem não ser reais. Se tratados como reais, reais serão as suas consequências. Então, o Brasil nunca esteve sob ameaça de tomada de poder comunista. Mas, na hora que se constrói isso socialmente, isso vai legitimar e gerar uma série de consequências e de perseguições que tendem a se legitimar a partir de uma crença falsa, não é, de que o Partido Comunista, naquele momento, representava um perigo. Então, a Operação Cajueiro, ela se ergue exatamente nesse lugar, né? Ela é uma operação que tem por objetivo tirar de circulação mesmo quem eles acreditavam que ainda fosse membro ativo do Partido Comunista e que pudesse estar se infiltrando através do MDB, né, para ganhar eleições e participar do pleito eleitoral. Algumas coisas a gente precisa dizer. Não só o Partido Comunista foi tornado ilegal em 47, mas o Ato Institucional 2 estabeleceu o bipartidarismo, né? Então, não havia como as pessoas participarem da vida política, senão através da Arena, que era o partido governista, digamos assim, ou do MDB, que era um partido de oposição em termos, dentro daquilo que podia ser feito. Então, óbvio, se alguém quisesse participar da vida política, teria que e se não fosse alinhado ao governo central, teria que ser através do MDB. Posso falar mais um pouquinho? Então, para avançar um pouco, vejam, o processo da Operação Cajueiro, ele é todo baseado
nessa tentativa de cassação do Partido Comunista. Algumas surpresas que a gente descobriu, por exemplo, olhando os autos, né? No relatório da autoridade policial, do inquérito policial, então, algumas descobertas. A primeira é que, o inquérito policial ele é todo muito bem feitinho, do ponto de vista técnico-jurídico, sempre tem um escrivão ad hoc nomeado para tomar o depoimento, tem dia, tem hora. Então, são atos formalmente impecáveis, né? Mas simulados, é tudo uma simulação. O acervo do SNI, que a comissão encontrou, ele comprova que havia interrogatórios paralelos que aconteciam de madrugada. No relatório da comissão, a gente colocou um retrato de um desses interrogatórios que começou às 23 horas e acabou às 3 horas da manhã. E esses interrogatórios noturnos, eles eram também digitados, só que essa documentação não ia para os autos, ela ficava no arquivo secreto, né, no arquivo do SNI. Então, assim, a gente tem a Operação Cajueiro faz com que a gente tenha que pensar como é que se fabricam autos na justiça, né? Então, nem tudo que está arrumado no processo corresponde, de fato, a um devido processo legal. E isso é bem claro na documentação da Operação Cajueiro. Uma outra coisa é que, no relatório final da autoridade policial, aparecem várias informações, por exemplo, do que o Marcélio teria feito quando ele estava em Moscou. O que isso tem a ver com o que foi apurado ou que foi recolhido? Nada. Aquilo aparece no relatório final da autoridade policial, vindo de lugar nenhum, certo? Para fazer uma caracterização da ligação entre o Partido Comunista em Sergipe e o Movimento Comunista Internacional. Ainda que assim, a organização fosse nenhuma, quase, do Partido Comunista naquele lugar. Então, eles criam um factoide ali. Uma outra coisa importante do processo crime da Operação Cajueiro, né, é justamente que, nesse processo, o Estado brasileiro reconhece que houve prática de tortura. Então, ao reconhecimento no ato de absolvição, tá, pelo Superior Tribunal Militar, o Estado brasileiro reconhece que os sergipanos, vítimas da Operação Cajueiro, ainda que não tenham respondido o processo, certo? Foram vítimas de tortura no 28BC. Claro que isso não dá... não há consequência para esse reconhecimento, como, aliás, costuma acontecer. Quantas vezes no processo criminal a gente obtém uma anulação porque houve tortura, mas não há automaticamente a responsabilização da autoridade coatora. Inclusive, nos habeas corpus, a gente eliminou a parte da responsabilização da autoridade coatora. Toda vez que alguém concede um habeas corpus, que o juiz concede um habeas corpus, ele reconhece que teve abuso. E a autoridade nunca é punida. Tá? Então, o processo da Operação Cajueiro, ele tem... Como é que dizer? Ele é muito característico dessa movimentação de perseguição contínua ao PCB. Eu queria finalizar dizendo que a gente não chega na Operação Cajueiro de uma vez só. As coisas vão acontecendo aos poucos. Um dia um partido fica ilegal, no outro dia as prisões é autorizada incomunicabilidade de preso, no outro dia, entendem? A ordem, ela não é necessariamente subvertida ou solapada de uma vez. E é possível, se a gente pega o histórico da repressão em 52, que a repressão também aconteça em uma democracia eleitoral. Ou seja, a gente pode continuar votando e, ainda assim, a gente ter um funcionamento muito arbitrário das forças de repressão. Então, claro que, durante a ditadura militar, a gente tem vítimas que não são as vítimas usuais do sistema de justiça criminal. E isso faz com que o uso da força, o uso indiscriminado da força pelo Estado, seja... que a gente jogue uma luz sobre isso. Mas o Estado opera assim também contra presos comuns, né? Nós temos muitos desafios, inclusive a naturalização do uso da força, inclusive uma nova lógica em que parece que a única alternativa, né, para a resolução dos nossos problemas é a pena, é a utilização de força. E
Obviamente não vai funcionar assim, porque a utilização de força vai ser direcionada para aqueles que forem considerados inimigos num determinado contexto, né? E isso é preocupante. Então, eu acho muito importante que a gente esteja aqui. No dia 20 do ano passado, teve uma sessão aqui, que foi quando o comitê foi inaugurado, né? Acho muito importante que a gente tenha um dia, por exemplo, para pensar repressão política, para repensar a importância de manutenção, né, da democracia, e não é qualquer democracia, né? Democracia não é só a vontade da maioria, que, por exemplo, pode definir que quer eliminar a minoria, né? Essa versão agora em moda de uma democracia liberal é bastante problemática, né? Então, a gente precisa rememorar alguns fatos, e acho que rememorar fatos que estão documentados, né? E acho que a Operação Cajueiro tem essa pegada, sabe? A gente tem sobreviventes que podem falar sobre, a gente tem o registro, né? Por exemplo, o seu Milton mesmo, que ficou cego na Operação Cajueiro, ele não está mais entre nós, mas a gente tem o registro do seu Milton para a Comissão da Verdade, e eu acho que isso funciona como um sinal de alerta de que a gente não deve tolerar pequenas inversões, né, de ordem, ou um uso da força justificado. Mas o inimigo é o outro, o inimigo é o traficante. Porque a lógica que a gente herda da doutrina de segurança nacional, ela é absolutamente perigosa para todos nós. Obrigada. Bom, primeiro, boa tarde a todos os companheiros, camaradas. Agradecer à companheira Sônia Meire pelo convite e por estar aqui na mesa também. Colocar a importância, né, de registrarmos esse momento. E aqui, quando o Marcelo falava e citava os nomes, eu aqui lembrando com o Dudu o seguinte, por exemplo, o movimento dos professores da década de final de 70, início de 80, e quando ele tem aquele seu auge de muita luta, o que nós tínhamos, aí eu quero homenagear aqui a companheira Marlene, que manteve o Partido Comunista, né? E assim, né, que nos orientava muito também, porque ela fazia as críticas para a gente corrigir o que nós não estávamos seguindo corretamente no campo da esquerda. Quero aqui registrar, por exemplo, várias companheiras que eram irmãs ou parentes de comunistas que foram torturados e que não tiveram a mesma oportunidade, porque a ditadura leva a isso, fazer com que os familiares sejam solidários, sofram, mas passam a ter limites, porque os familiares ficam, os mais novos, né, ficam sendo um pouco prejudicados nesse sentido por conta do medo, porque toda ditadura ela tem uma pedagogia do medo fortíssima, que permeia, né, e mantém, como é o caso do Brasil, né, até hoje, e os instrumentos de tortura hoje são usados sempre foram usados e foram acentuados e usados agora contra os pobres, os negros, a juventude da periferia, são os mesmos mecanismos de tortura e morte, né? Então, eu aproveito aqui para parabenizar, dizer, Marcelo, o professor Fernando Sá saiu, que nós estamos na luta, primeiro registrar que a memória do companheiro Góes nunca será apagada. É um grande quadro. E o Partido dos Trabalhadores, eu como vice-presidente do partido, sempre tenho cuidado de qualquer espaço retomar a história. Inclusive, em 2022, a companheira Elda, que esteve aqui, a companheira Meire Pascoini, foi a primeira tesoureira, Marcelo com Góesinho, todo o papel, a gente tenta, né, manter essa memória, sim, né? E é um grande companheiro, inclusive um grande intelectual, né? Bom, dito isso, eu aproveito só para registrar o seguinte, que a Comissão da Justiça e da Verdade, e o nosso ex-governador Jacques está aqui para testemunhar, quem provocou na Assembleia Legislativa foi um requerimento de nossa autoria. Não foi isso, Jacques? Provocado por Marcelo Bonfim, pelo professor Fernando Sá, né, que eu deveria fazer isso porque precisava dessa comissão. E eu chateei um bocado o Jacques.
Marcelo às vezes ficava com raiva de mim, porque eu não conseguia resposta, e eu sem poder dar um carão professoral em Jackson, né? E não chegava a resposta, e demorou a sair esse decreto. Mas saiu. Inclusive, quando Jackson definiu constituir, que não deve ter fácil, porque é um governo amplo, então tinha pressão para não sair. Quando constituiu a comissão, ele liga para mim, e aí, né, Jackson, você não estava com raiva, me chamou de Aninha. Quando ele ficava com raiva, me chamou de Ana Lúcia. Aí, ele, Aninha, pode colocar no plenário, já estou assinando o decreto, pode divulgar, vai ser constituído, e vai ser o professor Josué que vai presidir a comissão. Mas o que eu quero... Então, foi muito importante, e quero dizer que os cassados, né, não só o deputado Domingues, Armando Domingues, foi restituído o mandato, né, foram atos que Marcelo testemunhou e outros aqui presentes, a companheira Alexandrina, Fernando Sá, foram atos bonitos. O mandato de Seixas Dória foi restituído. Eu restituí o do comunista, de 47, e restituí dos cassados em 64. Por que eu estou levantando isso? Porque eu até vou reclamar na Assembleia. Porque se você adentrar no site da Assembleia, tem a resolução número 5, que é essa resolução dos deputados, e assim, tem de Armando Domingues, mas os de Cleto Maia, os que foram de 64, não tem. Aí tem de Rosendo Ribeiro, que já foi depois, e que eu não participei disso, foi muita atenção, porque eu disse que só ia restituir os mandatos daqueles que foram ideologicamente, né, caçados pela ditadura, porque os outros têm outras justificativas, né, que, bom, enfim, fica assim, aqui esse registro. E o último registro, que para mim vai ser um desafio que eu acho que eu não vou conseguir cumprir, dentro da gravidade de minha doença, né, é que a memória política de Mário Jorge, ela está silenciada. E aqui eu agradeço a historiadora, estudante, que está terminando o mestrado, e a tese dela é sobre a memória política de Jorge, porque ele é muito conhecido como poeta na literatura, né? Inclusive, eu já avisei ao Elton, a Gama, todo o pessoal, eu acho que eu mandei para Jacques também, que foi lançada em dezembro uma antologia poética dos poetas comunistas, socialistas, que lutaram e foram perseguidos pela ditadura. E de Sergipe, o único poeta que está no livro é o nosso companheiro Mário Jorge, né? Bom, mas a parte política, há um silenciamento, né? E a Maria Vitória, que está aqui presente, historiadora, ela está fazendo a tese de mestrado com muita dificuldade. Entrevistou o Elton, acho que já entrevistou o Gama, vai entrevistar Chico Varela, ao ponto que o decreto de anistia dele sumiu. Se você adentrar no Ministério dos Direitos Humanos, não tem o decreto dele, né? E é uma situação muito séria essa, e difícil, né? Minha mãe, onde estiver, deve estar muito insatisfeita, que é muito estranho e difícil da gente reconstituir, mas a tese vai ajudar, e com certeza, eu acho que esse é um espaço importantíssimo, outros espaços devemos ter. Eu falei agora com o Fernando, porque aí, Marcelo, o que eu disse na universidade, eu continuo negociando com o nosso senador Rogério Carvalho, ele concorda, ele vai colocar uma emenda para que em Aracajus nós tenhamos os lugares de memória, os espaços de memória. E a minha interlocução é com o professor Fernando Sá, para que a gente se dê através de ações da universidade, de pesquisa ou de extensão, e também já dialogando no sentido de marcar os espaços, como aqui no Cine Teatro Rio Branco, né, o prédio da antiga ferroviária, a Faculdade de Direito. Então, são espaços de memória, mas o Fernando também está com um projeto para a gente dialogar na próxima semana com o Rogério, porque essa semana ele não vem. Um prédio mesmo, né? Tenha os espaços, as placas, mas que a gente possa ter um prédio que resgate toda a memória, né, das lutas e tudo mais, e da história, né, de cada um, de cada momento desse país. Pois não. Ah, sim. Você acha que eu vou esquecer o Cotiguiba? Me diga.
Com certeza, inclusive, porque na Operação Cajueiro é de madrugada que o Elton Mangueira é preso ali na porta do Cotinguima, grita, Dona Ione escuta seus gritos, né? Porque, na verdade, ali a região de São José virou uma região dos comunistas, não foi, Wellington? Essa geração toda. Então, Dona Ione escuta, vai avisar a sua família. Logo, logo, nós já estávamos sabendo, porque era uma distância de 300, 400 metros lá para casa, né? Então, assim, que, na verdade, se Dona Ione, se você não grita e Dona Ione não avisa a sua família, era ali que eles iam dar sumiço à sua vida. Então, não adianta, na disputa de esquerda, a gente dar outras interpretações e manipular as interpretações, né? Eu mesmo venho sofrendo com isso. O livro do professor Afonso, o último capítulo, ele resgata. Mas os 2 capítulos que tem sobre a minha pessoa como militante e como parlamentar, é horrível, porque ele fez a partir do depoimento de Jorge Carvalho, que a Alexandrina está aqui para testemunhar, que tem uma divergência política, ideológica e de história da educação e de pedagogia profunda, a vida inteira comigo. Aí disse que eu sou uma pequena burguesa, dá a entender, na briga com... Dá a entender que, assim, eu era adotada por um homem rico, né, que tinha prestígio, e meus pais não tinham essa condição financeira, por isso que eu não tive convivência com o jovem. Imagine, sabe, em todos os momentos, inclusive quando ele passou, né, Alexandrina, a fazer as farras dele, a puxar o fumo dele, sabe, a ficar nu na piscina da Associação Atlética, porque eu acho que isso daí foram razões, eu sei, né, porque estudo bastante, que o comunista ortodoxo não aceitava esse comportamento de Jorginho, mas Jorge foi isso, né? Foi uma pessoa extremamente humana, inteligente, lindo, carismático, né? Sim, lá em São Paulo, porque quando ele ficou com Marighella, depois ele resolve ficar com os artistas, com que ele quis lá em São Paulo e no Rio. Morreu com 26 anos, viveu intensamente e deixou uma marca profunda na literatura de Sergipe. É o primeiro poeta concretista de Sergipe e não adianta Sergipe querer negar a sua memória, porque está aí, a história está registrando e vamos resistir, vamos lutar e vamos fazer grandes manifestações antes do dia 16 de março. O nosso dia 8 de março, homens e mulheres nas ruas resistindo, porque nós não podemos retroagir e entregar esse país novamente aos fascistas. Fascismo não é brincadeira e ele se manifesta de várias formas. Vamos à luta, com certeza. Eu não sei se vou poder ir.